Páginas cotidianas. Páginas cotidianas. Com Dirce Becker-Delvin. Agora 22 minutos, restando para as 8, 22 graus e meio a temperatura. Vamos ao nosso contato das sextas-feiras com a Dirce Becker-Delvin, que a gente acompanha aí pelas redes sociais. Por onde tu andas, Dirce? Bom dia. Bom dia, Nicolas. Bom dia para você que me acompanha. Eu estou em Paris, a cidade luz. O cenário urbano é mesmo muito interessante, iluminado à noite, especialmente. Eu acredito, Nicolas, e ouvintes, que o encanto por Paris tem a ver com as atrações que essa cidade oferece e que cutucam os nossos desejos mais profundos. Nossa história, que então está registrada em inúmeros museus, espaços culturais, a arte, a moda, a vida social elegante, o glamour das lojas de grifes famosas, o comércio, os cafés e os restaurantes que lembram o tempo todo cenários de filmes. Mas também tem as suas questões, como eu já dizia em ocasião anterior, nas últimas semanas, por conta dos protestos, momentos tensos acontecem por aqui. Os protestos contra a reforma da Previdência. Pelo que eu li ontem, por exemplo, 1 milhão de pessoas se mobilizaram em manifestações convocadas pelos sindicatos de trabalhadores e que aconteceram em diferentes cidades francesas. Como experiência pessoal, eu posso referir, a gente está aqui com motorista, que há um constrangimento no ar em relação aos turistas. Essa semana, nós estivemos numa loja e a proprietária nos pediu desculpas. Desculpas, dizia ela, pelos incômodos causados pela greve. E pelo que a gente observa dos franceses, eles não estão apenas incomodados com a alteração da idade da aposentadoria, mas a crítica também atinge a atitude do presidente Macron pela forma autoritária da qual ele se valeu para a instituição dessa lei previdenciária. Mas a cidade de Paris é linda, iluminada, bela, só que está suja há 2 semanas, não há recolhimento de lixo nas ruas. Isso sim é muito desconfortável. Há até pessoas usando máscara em alguns pontos da cidade, quando passam por esses espaços de lixo. Mas eu diria que para a gente que é turista, a maior preocupação que a gente tem a ver com o transporte público. Ontem, por exemplo, minha filha e eu estivemos no parque da Disney, ele fica a 38 quilômetros do hotel onde nós estamos, e nós fomos um trecho de metrô e depois de trem, e nós tivemos que voltar bem antes, porque a gente tinha muito receio, diziam as notícias de que teria paralisação do sistema ferroviário, e a gente não teria como voltar para o hotel, bem possível seria difícil. Então, nós tivemos prejuízos enquanto turistas, porque nós perdemos o maior espetáculo, o espetáculo final de luzes que tem no parque da Disney. E, enfim, tantas outras questões que acontecem para os turistas e para quem é morador daqui. A gente, como não compreende bem o idioma, não sabe ao certo do que se passa em alguns contextos. Na segunda-feira, por exemplo, a Alice e eu ficamos 3 horas caminhando até chegar ao hotel, só para terem uma ideia, porque nós fomos visitar o Arco do Triunfo e aquela região, e quando nós queríamos voltar, final da tarde, por volta das 6 horas, não havia mais metrô, não havia mais ônibus, e aí o percurso do lugar onde a gente estava até o hotel seria de 1 hora, mas como muitas ruas estavam bloqueadas, nós levamos 3 horas para chegar ao nosso hotel. Então, dizer que tem esses transtornos em dia de protestos, mas nos outros dias parece que o cotidiano segue normal, a gente vê os estabelecimentos comerciais e turísticos abertos, mesmo que, para quem faz fotos das fachadas, tenha na sua imagem também muito lixo em alguns lugares. Até curioso, porque o presidente francês, Emmanuel Macron, ele comparou os protestos
violentos em Paris com um ataque aos três poderes que ocorreu em 8 de janeiro no Brasil e também com a invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Essa situação toda, né, Dirce, ela envolve a reforma da Previdência e que está gerando uma série de conflitos aí na França, o que mostra que não somos só nós aqui no Brasil que temos os nossos problemas, Dirce. Verdade. Final de tarde, nos dias que tem protestos agendados, a gente começa a sentir essa tensão, como foi na segunda, porque de repente nós estávamos num bairro assim bem nobre de Paris, caminhando por galerias de arte e tal, e eu comecei a ver muitos policiais nas ruas. Eu dizia, ali se deve vir uma celebridade, alguém muito importante, porque tem muito policiamento, ruas fechadas, a imprensa. E a gente ficou observando, né, um tempo, e eu tinha esse entendimento, até porque não tinha lido que naquele momento teria protesto, enfim, ou naquele espaço também. E quando depois a gente viu, assim, outros lugares também tomados, eles são muito organizados aqui, de certa forma, pelo menos na área urbana. Muita polícia na rua, ambulâncias, bombeiros, enfim. Mas deu uma sensação muito tensa, porque a gente pensou lá pelas tantas como voltar. E aí nós encontramos um casal do Texas, que caminhou conosco por um bom pedaço também, porque não tinham como chegar ao seu hotel. Dirce, eu só tenho mais uma dúvida, tá? É gostoso sorvete de pipoca? Olha, a Alice que comeu, eu comi um outro que tinha uns corações, achei tão fofinho, sorvete com corações. Ela disse que é uma delícia. Então tá bom, só para Tá aí uma contextualizar. receita, é sorvete e depois ao redor do sorvete é colocada pipoca e um creme de caramelo. A Dirce publicou nos stories do Instagram o sorvete. Obrigado, Dirce. Bom dia, bom dia, bom dia.